Pessoal, tudo bem? Eu quero falar sobre o grande plano de Deus para a salvação da humanidade. Mas esse grande plano de Deus era enviar o seu Filho, Jesus, à Terra. Só que esse grande plano não se limitava apenas a trazer Jesus à Terra, mas era algo muito maior, que movimentaria reinos de todo o mundo. Então, antes de eu te contar um pouco sobre isso, que está aí num texto da palavra, antes disso, queria te convidar a se inscrever em nosso canal e, se puder, você pode curtir também aí esse vídeo. Eu quero convidar você a ler em Gálatas, capítulo 4. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, o verso 4 diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E aí eu quero enfatizar, Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Isso que a palavra está nos dizendo é muito mais profundo do que a gente imagina, porque o que vem a ser a plenitude dos tempos. Então, eu queria retroceder um pouco na história. Então, se você olhar a história do povo de Israel, e aí teve um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu gravei, falando sobre o exílio do povo de Israel na Babilônia. Quando o povo volta ali da Babilônia, o povo volta, mas volta com a palavra. Só que quando eles foram, eles só tinham a palavra. Apesar de que, quando eu digo só tinham, é porque, na verdade, eles perderam duas coisas muito importantes. Coisas que começam com a letra T. Eles perderam o templo que eles tinham e a terra. Mas a Torá, ou seja, as escrituras ali, que tem ali o Pentateuco, que tem ali toda a palavra dos judeus ali, ainda não tinha o Novo Testamento, tudo estava na Torá. Então, a Torá eles guardaram, continuaram estudando e mantiveram a sua identidade ali como povo de Israel. Mas perderam o templo e a terra. Mas voltaram. E aí, nesse tempo em que eles retornaram, então, à sua terra, Israel, os persas, que foram o último povo ali que dominou aquela região, foram vencidos pelos gregos. Aí você deve, nesse momento, estar pensando, tá, o que isso tem a ver com o plano de Deus? Gente, isso é muito profundo, porque quando os gregos venceram os persas e começaram a dominar todo o mundo ao redor, eles impuseram o seu idioma, o grego. E o grego se tornou um idioma universal, ali no norte da África, na região da Europa, da Ásia, em tantos lugares. Inclusive, os gregos chegaram até a Índia. E aí você vai pensar, e o que isso tem a ver com o plano de Deus para a salvação da humanidade? Tem muito a ver, porque o idioma grego se tornou universal. Ou seja, se quiséssemos contar uma mensagem, uma história, todos os povos entenderiam, porque todos conheciam esse idioma. É aí que começa o grande plano de Deus. Mas tem mais. Os judeus guardaram a Torá, lembra? A palavra de Deus ficou ali guardada para que os judeus entendessem a mensagem que viria a seguir com a vinda de Jesus. O Messias estava chegando, Deus estava preparando o caminho. E aí os romanos se levantaram como um grande império poderoso, venceram os gregos, dominaram não somente os gregos, mas também ali a terra de Israel. E aí os romanos fazem algo muito importante, que foi o clímax. Eles começaram a pavimentar estradas. Inclusive, os soldados romanos eram especialistas na área da construção e começaram a construir estradas que ligavam vários pontos da Europa, norte da África. Tínhamos ali também a Ásia e o Oriente Médio, a Palestina. Com estradas romanas, tudo estava conectado. Começaram também a construir portos e rotas marítimas. E também eles, com o seu exército tão poderoso e bem treinado, inclusive o primeiro exército profissional da humanidade, eles estabeleceram um período de paz, a chamada Pax Romana. Então, é com P, 3 P's.
paz, a Pax Romana. Tivemos ali também os portos, as conexões marítimas ali, as rotas marítimas, através dos portos que os romanos construíram em vários lugares, ligando vários lugares, e finalmente a pavimentação de estradas. E o apóstolo Paulo pôde passar por essas estradas, assim como Tiago, assim como João, Mateus, Pedro e tantos discípulos de Jesus, seus apóstolos e seus discípulos que vieram depois, Estevão, Filipe, foram levando a palavra de Deus através das estradas que os romanos construíram. Não estradas construídas por discípulos de Jesus, porque eles apenas passaram por elas, porque Deus estava no controle desse grande plano. E o mais interessante, o grego foi o idioma do Novo Testamento, e assim foi espalhada a mensagem da cruz, a mensagem de salvação do Senhor Jesus através desse idioma. E olha que interessante, a palavra de Deus ficou guardada, a Torá, e assim puderam espalhar as boas novas de que o Messias havia chegado para salvar o mundo. Mas todo aquele que crê neste Deus poderoso que fez esse plano tão incrível, que você possa crer nesse Deus que movimentou todos os povos na terra, este Deus que preparou a história, o mundo, para receber a mensagem mais importante de todas, que Jesus é o Senhor, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma e muda a nossa história. O Jesus que nós conhecemos na palavra, que dividiu a história do mundo, agora quer entrar na sua vida e quer mudar também a sua e a nossa história, e que a gente possa então crer em Jesus de todo o coração e que esta mensagem possa te abençoar em nome de Jesus. Um abraço a todos.